Bom dia! Hoje é 1º de dezembro de 2025 e a gente vai mergulhar no material que chegou aqui, um artigo da CNN Brasil de ontem. Isso. E ele desenha um cenário assim de puro suspense e estratégia política na Venezuela. Um verdadeiro thriller. Exato. A peça central é o presidente Nicolás Maduro. Ele, que tem uma presença quase onipresente na mídia, simplesmente sumiu do radar público por vários dias na semana passada. E o time não podia ser pior, né? Pior impossível. Aconteceu bem quando as tensões militares com os Estados Unidos estavam no auge. E, claro, esse vácuo foi preenchido por todo tipo de especulação. A principal: Que ele teria fugido do país. com certeza. Nossa análise hoje vai tentar entender o que o reaparecimento súbito dele e principalmente a forma como isso aconteceu realmente nos diz. Olha, e o que é realmente instigante nesse material não é só a gente confirmar se ele apareceu ou não. Isso é o de menos. Certo. A chave da nossa conversa vai ser decifrar o timing, o contexto e, acima de tudo, a simbologia por trás dessa volta. Vamos analisar o que foi feito, o que foi dito E o que não foi dito? e, talvez o mais importante, o que foi deliberadamente deixado de fora para a gente entender a mensagem que o Maduro quis mandar. Não só para a Venezuela, mas para o mundo todo. Perfeito. Então vamos começar por essa ausência. O artigo detalha que o Maduro, ele não era visto em público desde quarta-feira, dia 26 de novembro. Isso. Para um líder que sustenta o poder na imagem, na presença constante, isso é uma eternidade. Uma eternidade. E o único sinal de vida nesse período foi um vídeo, né? Foi um vídeo bem curto, postado no Telegram, ele dirigindo por Caracas, mas sem som, sem contexto, sem mensagem nenhuma. O que só aumenta a especulação. Exatamente. Foi o suficiente para a internet e a oposição, assim, irem à loucura. E esse é o primeiro ponto estratégico para se observar. Num regime como o venezuelano, a imagem do líder é o centro de gravidade do poder, sabe? Totalmente. Quando esse centro desaparece, mesmo que por poucos dias, ele cria um vácuo informativo. E a política, assim como a física, abomina o vácuo. E ele é preenchido na hora. Imediatamente. Nesse caso, pela narrativa da fuga, que sugere fraqueza, pânico, perda de controle. E essa narrativa de fuga parecia estar ganhando força, né? O artigo fala em especulação generalizada. Sim, A ausência dele se tornou a notícia principal, maior do que a própria crise militar que estava rolando. pois é. Ele perdeu, ou melhor, ele abriu mão momentaneamente do controle da narrativa. O silêncio dele foi mais barulhento que qualquer discurso. E isso é perigoso. Perigosíssimo para qualquer governo, porque mostra uma vulnerabilidade. A questão que fica é: essa perda de controle foi um acidente ou foi uma jogada calculada? Uma boa pergunta. Ele pode ter permitido que o balão dos rumores enchesse ao máximo para depois ele mesmo vir e estourar tudo de uma forma muito particular. E é aí que a história dá uma virada. Depois de dias de silêncio, ele reaparece. Domingo, dia 30 de novembro. Certo. E o local escolhido para esse retorno é que chama atenção. Não foi num palácio, não foi numa base militar, Não foi um pronunciamento à nação. nada disso. Que seria o esperado para um líder rebatendo rumores de fuga no meio de uma crise internacional. Seria um movimento óbvio, né? Um discurso inflamado, cercado de generais, para projetar força e desafiar os inimigos. Mas ele fez o oposto. O artigo da CNN nos dá um detalhe muito específico e até curioso. O Maduro apareceu num evento anual de premiação de cafés especiais. De café. De café, em Miranda, nos arredores de Caracas. A imagem descrita é surreal, se a gente pensar no contexto todo. Imagino. Ele foi visto provando vários tipos de café, sentado numa plateia, entregando medalhas para produtores. Uma cena de normalidade quase banal. O que nos leva a decodificar essa escolha. Por que um evento de café? Isso é pura performance política. Totalmente deliberada. É. Um evento assim transmite várias mensagens ao mesmo tempo. Primeiro, normalidade econômica. Olha, o país está produzindo, a economia gira. Certo. Segundo, orgulho nacional. Vejam a qualidade do nosso café. E a terceira, e talvez a mais poderosa, é a mensagem de controle absoluto, de serenidade. É o mantenha calma e siga em frente. Café especial. Enquanto o mundo especula se você fugiu do país,
Mas uma jogada dessas não é muito arriscada? Ao aparecer tão relaxado, provando café, parte da população não poderia interpretar isso como um sinal de que ele está alheio à crise? Desligado da situação com os Estados Unidos? É um risco calculado, sem dúvida, e essa é a beleza da estratégia, se a gente olhar friamente. Como assim? Se ele confrontasse os rumores de frente com um discurso raivoso, ele daria credibilidade a eles, mostraria que aquilo o atingiu. Entendi. Ao ignorar completamente e se engajar em algo tão trivial e positivo, ele rebaixa os rumores ao nível do absurdo. A mensagem implícita é: esses boatos são tão ridículos que não merecem nem resposta. A vida segue, eu estou no comando. E estamos focados em coisas positivas, como o nosso café. Exatamente. Ele troca a imagem de um líder reativo pela de um líder que está acima do caos. É uma demonstração de poder através da indiferença, então. Perfeito. E mesmo nesse palco de normalidade, ele arruma um jeito de mandar o recado dele. O artigo destaca a única declaração de peso que ele fez no evento. No final, falando de economia, ele diz que a Venezuela é indestrutível, intocável, imbatível. Palavras fortes para um festival de café. Extremamente fortes. E a escolha das palavras é cirúrgica. Ele não fala de exércitos, não fala de armas. Ele fala do país, da nação. E o próprio artigo já faz essa conexão, né? Diz que foi uma clara alusão às tensões. Pois é. E vale lembrar o contexto que a matéria nos dá. Mais de uma dúzia de navios de guerra americanos e uns 15 mil soldados mobilizados ali na região. A desculpa oficial era o combate ao narcotráfico. Era a desculpa oficial, mas Caracas via aquilo como uma ameaça direta de intervenção. Ou seja, ele usa um microfone num evento sobre agricultura para responder aos navios de guerra no Caribe. E essa é a sofisticação da manobra. É um desafio, mas um desafio indireto. Ele não nomeia os Estados Unidos, não adota uma retórica de guerra que poderia ser usada contra ele. Ele fala de resiliência a partir de um palco econômico. Exato. A mensagem é para múltiplos públicos. Para a base de apoio interna é um sinal de força. Para a comunidade internacional é uma afirmação de soberania. E para os Estados Unidos é um recado de que a pressão não está funcionando. Tudo isso enquanto segura uma xícara de café. Impressionante, né? Certo. A estratégia parece bem amarrada. Ignorar rumores, projetar normalidade e enviar uma mensagem de desafio velada. Mas é aí que o artigo da CNN joga assim uma verdadeira bomba na história. Ah, sim. Aconteceu momentos depois de uma notícia explosiva vinda de Washington. E essa é a peça que faltava no quebra-cabeça. Exato. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a repórteres que tinha falado com o Maduro por telefone. Eu tive que ler essa parte do artigo 2 vezes, sabe? Imagino, é uma reviravolta. A citação do Trump, a bordo do Air Force One, é curta e direta. Perguntaram se a ligação aconteceu, ele respondeu: "Não quero comentar sobre isso. A resposta é sim." Uma confirmação seca, quase relutante. Mas que muda tudo. Muda completamente o jogo. De repente, os dois líderes que estão publicamente em rota de colisão militar, com o mundo assistindo, prendendo a respiração, estavam, na verdade, conversando em segredo. Isso mostra que a realidade das relações internacionais raramente é o que a gente vê no palco público. E o mais interessante é a reação do lado venezuelano. Ou melhor, a falta de reação. O silêncio. O silêncio total. O artigo informa que nem o Maduro, nem o governo dele fizeram qualquer comentário. A CNN relata que o Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, quando foi questionado diretamente, se recusou a falar. Desviou do assunto. Sim, ele mudou o foco, dizendo que a coletiva era para anunciar uma investigação sobre ataques marítimos dos Estados Unidos. Simplesmente desviou. E o silêncio deles é tão revelador quanto a confirmação do Trump. Vamos pensar nas motivações. O Trump, ao confirmar a ligação, talvez quisesse projetar uma imagem de que ele é o negociador-chefe, sabe? Que tem canais abertos com todos. Até com adversários. É uma jogada que pode ser bem vista pela base dele. Já para o governo de Maduro, admitir a conversa seria bem mais complicado. Por quê? Não seria um sinal de importância de receber uma ligação da Casa Branca? Poderia ser visto assim, mas o risco é maior. Para a base mais radical dele, conversar com o império poderia ser visto como traição ou fraqueza. Entendi.
Pareceria que estão negociando sob pressão. Exato. Sobre a pressão dos navios de guerra. O silêncio permite que eles controlem totalmente a narrativa internamente. Eles não negam, mas também não confirmam. Eles ignoram. É uma forma de dizer, falamos com quem quisermos e não devemos satisfação. Exatamente. O silêncio, nesse caso, é uma afirmação de soberania. Então, vamos organizar essa linha do tempo, porque ela é complexa. Temos dias de desaparecimento, que geram rumores de fuga. Certo. Temos um reaparecimento meticulosamente encenado num evento apolítico para projetar calma. Nesse evento, uma mensagem de desafio indireta é enviada. Isso. E nos bastidores de tudo isso, ocorre uma conversa telefônica secreta com o principal adversário, que é confirmada por um lado e ignorada pelo outro. Vendo dessa forma, a sequência deixa de parecer uma série de eventos aleatórios e passa a se assemelhar a uma campanha de gestão de percepção muito bem orquestrada. Sem dúvida. A grande conclusão que o material nos permite tirar é sobre essa dualidade da política internacional. Existe o teatro público, o palco onde as ameaças são feitas, Onde os discursos são proferidos. e as posturas são firmadas para as audiências domésticas. E existe o bastidor, os canais secretos onde a diplomacia real, por mais tensa que seja, acontece. E essa tática é comum nesse tipo de regime. Quero dizer, essa dualidade entre palco e bastidores é algo que a gente vê em outros lugares. É um padrão clássico, mas a execução aqui foi particularmente interessante. Muitos líderes autoritários usam essa dualidade. Publicamente, precisam manter uma imagem de força intransigente. Para a base e para os adversários. Exato. Nos bastidores, porém, eles precisam de canais de comunicação para evitar que as crises saiam de controle, que escalem para um conflito real, o que eles raramente desejam. E o que foi único aqui? O que foi único aqui foi a combinação do desaparecimento com a reaparição no evento de café. Foi uma forma de transformar uma aparente crise de imagem, os rumores de fuga, numa plataforma para demonstrar um controle e uma calma quase desdenhosos. Enquanto mantinha a porta dos fundos aberta para negociação. Perfeito. Ele não só jogou nos dois tabuleiros, o público e o privado, como usou um para fortalecer o outro. Ele transformou o que pareceu uma posição de fraqueza, o presidente foragido, numa demonstração de força, o maestro que controla a situação. Exatamente. Ele deixou o vácuo ser preenchido pela especulação máxima, para depois aparecer e, com um gesto simples, Tomar um café e esvaziar todo o poder desses rumores. Foi uma demonstração de que, no final, era ele quem controlava o fluxo de informações e a narrativa sobre si mesmo. O caso todo, como descrito pelo artigo, é uma aula sobre como, na alta política, a percepção muitas vezes é a própria realidade. É fascinante. A gente partiu de uma pergunta simples, onde está o Maduro, e o artigo nos levou a uma teia complexa de teatro político, mensagens simbólicas e diplomacia de bastidores. Uma história que revela como o que parece espontâneo na política é quase sempre minuciosamente calculado. Com certeza. E isso nos deixa com uma provocação para refletir. O artigo da CNN foca naturalmente nas ações e na volta do Maduro. Mas o silêncio deliberado e coordenado do governo dele sobre a conversa com Trump é, talvez, o elemento mais revelador de toda a história. Um bom ponto. Isso nos leva a uma questão mais ampla. Em momentos de alta tensão internacional, o que de fato detém mais poder? As ações que a gente vê no palco público, como um discurso ou a presença num evento, ou as conversas que são intencionalmente mantidas em segredo? E mais importante, E mais importante, quem se beneficia mais quando a narrativa que nos é apresentada e as ações dos bastidores apontam em direções completamente diferentes?